importante que nós saibamos quais são as principais técnicas contábeis aplicadas dentro da gestão contábil, né? Isso porque, como empresário, eu preciso entender na hora que o meu contador, a empresa de contabilidade que eu contratei, está praticando uma técnica para eu entender se faz sentido ou não aquela técnica que está sendo aplicada. Da mesma forma também, que eu como auxiliar contábil, se eu vou trabalhar no escritório contábil, eu preciso já entender um pouco dessas técnicas e também, caso for fazer concurso, caso queira fazer alguma coisa dentro da parte pública, eu também preciso entender que isso também é aplicado. Então vamos conhecer as técnicas contábeis, né, que são procedimentos adotados pelos contadores para realizarem os registros das alterações patrimoniais de forma a obterem os resultados pretendidos. Existem 4 técnicas contábeis principais que nós vamos conhecer na aula de hoje. A principal técnica é a escrituração contábil, né? A escrituração contábil é a técnica utilizada para se fazer o registro dos fatos administrativos do dia a dia da entidade que alteram o patrimônio. Esses registros são realizados em livros próprios, no livro diário, no livro razão, no livro caixa e nos livros de contas correntes e em outros livros que vão auxiliar a escrituração contábil. Escrituração contábil é realmente escrever, eu tenho que detalhar, né, todos os fatos que estão sendo gerados dia após dia dentro da empresa, estão alterando o patrimônio, seja venda, seja também, né, pagamento de contas. Então eu tenho saídas, eu tenho entradas, receitas e despesas que vão fazer com que a minha empresa se tenha o patrimônio alterado, seja positivamente, seja negativamente. Então eu preciso ter todos esses dados. Então qual que é aqui a questão? E quando eu estou trabalhando com o escritório contábil, ele deve trazer para mim, mesmo que ele não faça, porque muitas das vezes o escritório contábil não tem condições de fazer, porque às vezes a empresa é pequena, mas ele tem que trazer o quê? Esses livros, né? Ele tem que mostrar, olha, você vai fazer aqui, ele tem que ensinar como que vai se fazer a tratativa dos dados, para que depois, lá no final, ele possa fazer a escrituração contábil dessas informações, para que ele consiga fazer realmente o registro dos fatos de maneira correta. Porque no dia a dia, talvez ele não esteja dentro da empresa, mas ele pode sim, né, sempre estar pegando, recolhendo as informações e os dados que eu, como empresário, estou marcando, para que no final ele possa me trazer aí uma visão dentro da escrituração contábil, né? Depois nós temos as demonstrações contábeis, né? Quando a gente fala de demonstrações contábeis, eles são relatórios técnicos de um determinado período que são derivados da escrituração contábil e que permite avaliar a situação econômica e financeira das entidades das empresas. As demonstrações financeiras mais utilizadas são o balanço patrimonial e a demonstração do resultado do exercício, né? O DRE, o chamado DRE. E por que eu preciso dessas demonstrações contábeis? Da mesma maneira que eu preciso, dia após dia, estar fazendo ali a questão da escrituração das contas, de que está entrando, que está saindo, porque está alterando ali o meu patrimônio, né? O balanço patrimonial ele vai fazer um apanhado geral disso, né? Eu vou sentar e vou analisar todo o patrimônio que eu tenho, todo o patrimônio que eu comecei, que eu estou finalizando, digamos, o período, digamos que eu vou fazer isso a cada 6 meses. Então, estou fazendo ali meu balanço patrimonial, estou pegando lá no início do ano o que eu tinha versus o que eu tenho agora, para entender se o meu patrimônio cresceu, se o meu patrimônio, né, diminuiu. E também a gente tem aqui a demonstração do resultado do exercício. Então, eu tenho um DRE, algumas empresas, o governo obriga que elas façam isso todos os anos. Então, eu tenho uma vez no ano, eu vou fazer a demonstração do resultado do exercício. Eu vou pegar tudo aquilo que foi feito dentro desse exercício. Porque o balanço patrimonial, o que acontece? Vou pegar tudo que eu tenho, não importa o período, né? Eu posso pegar tudo. Desde o momento que eu fundei a minha empresa até hoje, eu posso pegar tudo colocando no balanço patrimonial. Já o resultado do exercício, eu tenho que pegar o exercício em vigor, né? O exercício que eu estou realizando agora, para que eu possa estar alinhando e verificando quais foram as principais alterações que, né, existiram ali dentro da demonstração, dentro do meu exercício aqui do resultado. E depois nós temos as auditorias contábeis, né? A auditoria contábil, eles são procedimentos técnicos utilizados para avaliar se as demonstrações contábeis foram elaboradas conforme os princípios fundamentais da contabilidade e de acordo com as determinações legais pertinentes, né? Então isso é uma técnica muito utilizada por contadores que vão estar fazendo uma auditoria em cima daquilo que foi feito. Geralmente, contadores que fazem auditoria, eles não estão executando o trabalho dentro da empresa, na sua maioria das vezes. Eles são profissionais contratados para averiguar o trabalho de outros contadores. Afinal de contas,
Como que a pessoa vai auditar o próprio trabalho? É meio complicado. Mas eu posso também ser uma empresa que presta serviço de contabilidade e ter dentro da minha organização um setor especialista em auditoria contábil para auditar o trabalho dos outros setores, porque assim eu consigo ter uma qualidade muito melhor e transmitir essa qualidade para dentro do meu cliente, né? Então esse é o ponto. A auditoria Olá, peço contábil. desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. A auditoria contábil, né? Você como empresário, caso você esteja fazendo esse curso dentro da empresa e tu tem um contador contratado numa empresa de contabilidade, é muito importante que tu faça a auditoria contábil no que ele está fazendo, né? Não precisa ser toda hora, não precisa ser tipo a cada 3 meses, mas pode fazer a cada 6 meses, todo ano, uma vez por ano. Você contrata um outro escritório de contabilidade, um outro profissional, ou exige uma auditoria contábil desse escritório de contabilidade. Para quê? Para que você entenda realmente se está tudo certo dentro das contas, se está sendo utilizado, se todas as técnicas, os procedimentos utilizados ali pelos contadores, pelos profissionais que estão representando a tua empresa, seguir os princípios fundamentais, e também se estão, né, legalmente falando, se estão dentro dos preceitos legais. Isso por quê? Porque a gente pode ter, sim, falhas, pode ter acontecido falhas que façam com que talvez dentro da legislação legal da parte contábil não esteja de acordo. E antes de que aconteça uma coisa ruim e, né, então a empresa aí sofra problemas jurídicos e tributários, você fez a auditoria já prevendo isso para fazer a correção, né? E depois nós temos as análises de balanço, né? A análise de balanços e demonstrações contábeis, né? Quando a gente fala de balanço, né? Elas são metodologias de comparação de dados de demonstrações financeiras com o objetivo de transformar esses dados em informações úteis que demonstrem a situação patrimonial e financeira da empresa. Então, é um ponto muito importante que eu faça a análise dos meus balanços. Então, eu tive o balanço patrimonial, eu fiz a DRE, e eu preciso entender se aquilo está correto. Então, não basta só eu preencher os dados. Eu preciso, como profissional contábil e também como empresário, né, como pessoa profissional que está ali, eu preciso entender a parte de análise, que é o que realmente importa, né? É claro que eu preciso ter uma boa qualidade dentro da busca, dentro da extração de dados, dentro da extração de materiais, de informações, para que eu possa fazer uma análise correta. Mas, de fato, a análise em si é o que mais importa para eu entender se a saúde financeira da minha empresa, a saúde patrimonial da minha empresa está de acordo com aquilo que eu acredito que esteja, né? O empresário, geralmente, ele está aí no nível que ele, às vezes, está negociando, ele está fazendo outras coisas, ele não para analisar ou para ver dados e informações, ele quer ver o resultado, ele quer saber se está dando lucro, se está dando certo todo o esforço que ele está fazendo. Então, diante disso, dentro da análise de demonstração contábil, a gente precisa fazer essa análise. Então, eu pego o balanço patrimonial, eu pego meu DRE, eu estabeleço ali os cálculos que foram feitos, eu estabeleço a saúde financeira, se eu estou crescendo, se eu não estou crescendo, e o que pode estar dando errado. E para que isso aconteça, né, a gente precisa ter atos e fatos contábeis, né? Então, os fatos contábeis, eles são transações que alteram a situação patrimonial da empresa, podendo alterar ou não a situação líquida desta. Os atos contábeis são atividades administrativas não registradas em livros, apenas em contas de controle. Conforme a transação, o fato contábil pode ser classificado em 3 grupos: permutativos, modificativos e mistos. Fatos permutativos representam fatos contábeis que não alteram o valor do patrimônio líquido, enquanto fatos modificativos alteram o patrimônio líquido e os fatos mistos
são permutativos e modificativos ao mesmo tempo, ou seja, não alteram o valor do patrimônio líquido e vão alterar o patrimônio líquido. Né? Por que a gente precisa entender esses fatos contábeis? Porque é o que se baseia todas as técnicas contábeis e são em cima dos fatos. Né? Então aqui a gente não tem achismo. Então, eu acho que a empresa faturou isso, eu acho que a empresa comprou isso, eu acho que a minha empresa vendeu isso. Não, eu tenho fato gerador e eu tenho fato contábil. Opa, eu vendi X reais, então entrou X reais no meu caixa, o meu patrimônio líquido, ele aumentou pouca coisa, mas ele aumentou. Olha só, eu comprei um terreno, eu comprei um carro, eu comprei um caminhão, eu contratei pessoas, eu expandi, abri uma nova filial, eu fiz um acordo com o fornecedor. Tudo isso são fatos que possam vir a alterar o meu patrimônio líquido. E eu preciso ter essa noção de que eles são importantes e eu preciso, né, deles para que eu possa ter minha técnica contábil. O contador só trabalha se tiver fato contábil, se tiver fato gerador, para que ele possa ter trabalho. É a mesma coisa que a empresa, ela precisa ter esses fatos controlados para ela entender se a empresa está crescendo ou não. Porque muitas das vezes o empresário está investindo, e ele acha que está crescendo, mas na verdade ele não está crescendo, ou ele está estagnado, ou o patrimônio dele está diminuindo, porque ele está buscando muito investimento futuro. Né? Então, futuramente, sim, ele pode ter um lucro ali, mas hoje ele não está tendo. E através disso, através desses relatórios, a gente consegue estabelecer e passar isso para o empresário, e assim ele fica ciente do que está acontecendo dentro da própria empresa. Beleza? Espero ter entendido, espero que tenha gostado dessas técnicas contábeis. Espero que tu fique comigo ainda, continue assistindo as aulas. Eu te vejo na próxima aula, fique comigo e por enquanto, vamos que vamos. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve!